Oi, gente! Eu sou a Maíra da Pituca Sapeca. Toda vez que essa colcha aparece no fundo de algum dos meus vídeos, o pessoal fala dela. Essa colcha foi feita com aplicação na virada da agulha. E tem muita gente me pedindo para entender como é que eu fiz essa aplicação, essa colcha. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês como foi que eu fiz as pétalas, as flores, as folhas para montar essa linda colcha. Para fazer essa colcha aqui, eu usei esse livro, que tem vários blocos de aplicação. Então, eu fui fazendo um por um, são 20 blocos nessa colcha. Eu fiz eles com 30 centímetros e depois ainda coloquei esses mini blocos aqui nas interseções das faixas. Eu demorei um tempão para fazer ela, mas eu fui fazendo assim, sem estresse, sem compromisso. Eu fui fazendo um bloco por semana, um dia cortava os moldes, no outro dia ia pro ferro, depois montava o bloco e depois fazia o ponto invisível na virada da agulha. Eu devo ter demorado mais ou menos uns 10 meses para fazer ela, mas foi muito legal de fazer. É um projeto de patchwork diferente e que você pode deixar ele assim, correndo em paralelo com as outras peças que você está fazendo e ir fazendo tranquilo, sem estresse e se divertir. Para ensinar a técnica para vocês, eu fiz um desenho menor, só para vocês verem como é que é o procedimento para fazer as formas. E aí depois vocês podem aplicar e fazer o bloco que vocês quiserem, o desenho que vocês quiserem. Tem muito desenho por aí, é só dar uma garimpada. Eu espero que vocês gostem, já compartilha para todo mundo, porque quanto mais gente fazendo patchwork, melhor. Já deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma aula. E se você está fazendo as peças, usando as técnicas para se inspirar e fazer as suas criações, eu quero ver o que vocês estão fazendo. Me chama para ver. Coloca o hashtag PitucaVemVer e me marca na publicação com @PitucaSapeca. E para esse tipo de trabalho, vocês podem deixar a sua imaginação e a sua criatividade aflorar. É só fazer um desenho bem legal e depois usar a técnica para aplicar ele na peça que vocês quiserem. E o material que você precisa para fazer essa técnica é simples. Você precisa de retalhos de tecido de várias cores para fazer as formas, as flores e combinar tudo num bloco bem legal. Papel, lápis, tesoura, um papel um pouco mais encorpado, como um papel cartão ou uma folha de canson, uma goma bem ralinha. Eu uso goma Pox com bastante água. Ela tem que ser rala porque depois, na hora que a gente for fazer a virada da agulha, o tecido não pode estar duro, senão seus dedos vão doer bastante. E a gente também precisa de agulha e linha na cor dos tecidos. E para aplicar a goma e trabalhar o tecido para montar as formas no ferro, eu uso um pincel. Esse pincel aqui de ponta redonda, que eu acho que facilita o trabalho. E lógico, toda a base da peça onde que você quer fazer essa aplicação. Aqui eu usei um tecido branco de arabesco para que as cores se sobressaíssem. E é tudo tecido de algodão mesmo, que a gente usa normalmente para fazer o patchwork. Então hoje a gente vai fazer uma flor com folhas. Vamos lá! Então aqui eu fiz um desenho pequeno para a gente aprender como fazer essa técnica. E aí aprendendo vocês podem usar para o desenho que vocês quiserem. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar os moldes. Então, pega um papel, desenha esse molde num papel separado e vai recortando as peças. Então, aqui eu recortei a flor, recortei os centros e recortei essa folha aqui. Para essa aqui que entra embaixo, ó, é legal fazer o molde passando um pouco essa extremidade para você ter tecido suficiente para colocar aqui por baixo da flor. Então, nós vamos fazer o molde de todas as peças, menos o caule, porque o caule a gente vai costurar de uma maneira diferente. Depois que a gente tiver feito esse molde num papel simples, a gente vai pegar um papel mais grosso, então pega um papel canson, ou um papel cartão, ou algum tipo de papelão, pode até ser aquela capa de revista que é mais grosso, e vai transferir esse molde que a gente fez no papel mole para um papel grosso.
E a gente vai usar esse do papel grosso para poder fazer as nossas peças. Então, selecione aí tecidos que vocês querem usar para compor o motivo que vocês estão fazendo. E a gente vai pelo lado do avesso contornar esse molde na peça. Então, aqui é importante que tenha uma sobra de tecido, porque a gente precisa da margem para poder fazer a virada da agulha. A gente não vai cortar exatamente nessa linha. Então, aqui tô fazendo só o contorno do meu molde. Contornado. E agora, a gente vai cortar essa peça, deixando aqui uma margem de costura em volta toda desse desenho. Não precisa ser perfeito, é só para deixar uma margem mesmo. Já vou colocar o molde em cima para vocês verem o quanto que eu tô deixando de sobra, que às vezes só com risco é difícil de ver. Então, recortei aqui, vou colocar o molde, ó. Então, tem uma sobra aqui pra gente poder fazer a virada dessa margem e ter o acabamento para a virada do agulha. E a gente vai fazer isso com todas essas peças. Aqui, nessa folha, eu só fiz um molde, porém, eu vou fazer 3 peças dela, usando o mesmo molde. Então, aqui eu já tô com o meu molde e o meu tecido cortado, mais ou menos no tamanho do molde, com aquela margem que a gente tinha colocado. E eu também vou precisar de uma goma aqui bem ralinha e um pincel e o ferro de passar. A gente vai usar o molde aqui pelo lado do avesso e vai trazer essa dobra, essa sobra de tecido para cima do molde. Pouquinho em pouquinho. Passar a goma com o pincel, trazendo ele aqui para dentro. Esse tecido para dentro. E passar o ferro até a goma secar. Cuidado, que é muito pequeno, a goma evapora. Cuidado com os dedos para não se queimar. Vai fazendo devagar, tirando o dedo da frente. Ele já fica no lugar. E a gente continua por toda a extensão aqui da nossa peça. Já fizemos um lado, agora a gente vai fazer do outro lado. E aqui na ponta, ó, vai sobrar uma orelhinha. Então, a gente corta com cuidado essa orelha, tomando cuidado para não cortar esse biquinho aqui. Deixa uma sobrinha nele. E aí, dobra essa sobra. Essa aqui é a peça que vai embaixo da nossa flor, então eu não preciso fazer o acabamento aqui embaixo, porque isso aqui vai ficar
coberto pela flor. E aí eu posso tirar o molde. Então, esse molde dá para usar para fazer várias peças do mesmo formato. Tiro o molde e dou uma última passada para ficar bem no formato a peça e ela fica pronta pra gente montar o nosso desenho. Então, aqui a gente tem o nosso outro modelo de folha, que esse tem acabamento dos dois lados, e nós vamos fazer do mesmo jeito. Pega pelo avesso do tecido, posiciona o seu molde, dobra essa sobra para cima do molde, umedece com a goma. Então, essa umedecida que a gente dá com o pincel ajuda também a gente a fazer as curvas, para que não fique ponta nas curvas. Umedece com o pincel e a goma e ferro até secar. E aqui, de novo, eu vou cortar essas sobras, esse excesso, e virar a pontinha pra dentro. Já tá tudo no lugar aqui, então posso tirar o molde. E dou uma última passada para assentar tudo. Para fazer aqui a flor, eu preciso fazer um pique aqui no encontro das pétalas, ó, para o tecido dobrar melhor por cima do nosso molde. Então, eu venho aqui, dou um pique sem chegar no molde. De um lado e do outro. Fazer isso ao redor da flor inteira. E aí, aqui eu já tenho o tecido livre, ó, pra poder virar. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Posiciono aqui o meu molde, trago essa sobra pra dentro, por cima do molde, molho com a goma, umedeço com a goma. Aqui, como tem muita curvinha, dá uma ajeitada e ferro até secar. Vou fazer isso com todas as pétalas. Aí, aqui, antes de tirar o molde, dá uma olhada, como tem muita curvinha,
dá uma olhada do outro lado, vê se precisa acertar alguma curva. Porque para acertar, por exemplo, aqui preciso acertar. Para acertar é só você passar um pouquinho mais de goma para umedecer novamente, deixar ela molinha e puxar para o lugar certo. Então, agora eu posso também tirar o meu molde. Tirei o molde e eu posso dar aquela última passada para deixar tudo no lugar. Então, aqui a gente fez a flor, a base da flor, a folha grande, que vai aqui embaixo da flor. E também fizemos as 3 folhas. Então, a flor a gente fez com esse molde aqui. E as folhas, a gente fez essa grande com esse molde e essas 3 pequenas com o mesmo molde. Então, a gente já tem quase tudo pronto. Agora, a gente vai fazer os círculos. Então, nesse modelo de motivo, a gente tem 2 círculos. E para fazer o círculo, o melhor jeito que tem é fazer como se fosse um fuxico. Então, eu vou pegar agulha e linha, a cor da linha não interessa, porque não vai aparecer. E pelo lado do avesso, eu vou dando uns alinhavos aqui por toda a volta desse meu tecido, que já tá mais ou menos em formato de círculo, pra gente poder puxar ele em cima do molde depois. Termino aqui com a linha para dentro, tá? Ela não tá saindo para fora, ela tá para dentro. Coloco o meu molde aqui dentro e vou puxar essa linha para franzir esse círculo em volta do meu molde. Aí, eu posso cortar essa linha. E aí, sim, eu venho agora com a minha goma e vou fazendo o contorno todo do molde, para ele não ficar com bico. Então, igual a gente fez com a folha e com a flor. Então, eu passo aqui, umedeço o meu tecido, minha dobra aqui, e vou ajeitando para não ficar com bico, para ele ficar bem redondinho. Vai fazendo por partes, não tenta fazer o círculo inteiro de uma vez, porque não dá certo. Olha a diferença. Aqui com a goma já acertado e aqui só tá franzido. Tá vendo que tem uns bicos aqui, ó? Eu não quero esses bicos no meu trabalho. Então, eu vou agora acertar com a goma o entorno todo do círculo.
Então, agora o meu círculo tá bem redondinho. Se sobrou alguma ponta, passa mais um pouquinho de goma, dá uma ajeitada nele, mas se você estiver contente, agora você já pode também tirar o molde. Volta ele pro lugar, dá uma passada para assentar e checa para ver se não ficou com ponta na hora de tirar o molde. Opa, grudou o meu aqui no ferro. Ficou certinho. E a gente vai repetir o mesmo procedimento pro círculo pequeno. Então, aqui a gente já tem as 4 folhas, a flor com os círculos, e tá faltando agora o nosso cabinho. Então, para fazer o cabo é importante agora a gente cortar no viés uma faixa de tecido na cor que a gente quer do cabo, e a gente vai para a máquina costurar, dobrar pelo direito, e a gente vai costurar avesso com avesso. Então, a gente vai ficar com os direitos para fora, ó. E eu vou passar uma costura a meio centímetro, mais ou menos, da borda do meu tecido. Essa minha faixa aqui, ela tem 3 centímetros, cortada no viés, ó, ela elástica aqui. Vou dobrar com o avesso pra dentro, vou ficar vendo só o direito e costurar pelo direito, mais ou menos meio centímetro, um pé de máquina aqui. Então, passei uma costura aqui no nosso caule. Pelo lado do direito, tá formando um tubo. E eu vou tirar um pouco do excesso dessa margem de costura. Então, cortar com a tesoura mesmo. Cuidado para não cortar a costura. Só para tirar um pouco do excesso de tecido. Ó, tô cortando bem pouco. Deixando aí uns 2 milímetros de margem. Então, tirei esse excesso. E agora, a gente vai vir com o ferro e nós vamos passar esse nosso caule aberto aqui com a costura para baixo, ó. Então, a gente vai passar com a costura para baixo. Vai tombar ele aqui em cima da costura. É só ir com calma, arrumando ele. E passando para assentar no lugar. E a gente vai fazer isso na extensão do caule inteiro. Então, aqui a gente tem todas as nossas peças prontas. E a gente vai voltar aqui no nosso desenho. E eu vou colocar agora o tecido onde eu vou aplicar essas peças. Eu vou alinhar aqui com o meu desenho. Eu consigo ver aqui por baixo. Se vocês estiverem trabalhando com um tecido mais escuro, é só colocar sobre uma mesa de luz. E eu vou agora com uma cola aplicar esses desenhos no lugar. Então, eu vou começar sempre das partes que vão ficar por baixo e terminar nas que ficam por cima. E a primeira delas é o nosso caule. Então, eu vou começar a passar um pouco de cola nele. Só umas gotinhas para prender ele no lugar. E eu começo aqui embaixo do limite da nossa flor, para ele ficar com essa ponta escondida, e vou seguindo o desenho que eu quero. E que é importante que ele esteja cortado no viés para poder fazer essas curvas que a gente quer. E aqui ele vai acabar o desenho aqui,
eu vou cortar um pouquinho maior para poder fazer o acabamento. Quando eu chegar aqui na ponta, eu dobro uma beirada. Então, já temos o nosso caule colocado, posicionado. Agora, a gente vai começar a colocar as flores. Então, passei uns pontinhos de cola nela, é só encaixar agora por cima do nosso caule. Acabei de ver que eu esqueci de colocar essa folha aqui, ó, que ela tem que ir por baixo, ó. Então, vamos já deixar essa beiradinha levantada, colocar ela no lugar. Vou posicionar o círculo aqui no meio. O grande primeiro, depois o menorzinho. E agora só falta posicionar as folhinhas. Vou colocar elas encontrando aqui com o caule, mas sem passar por cima. Está pronto o nosso motivo. Então, agora é só esperar secar um pouquinho essa cola para não cair tudo. E a gente vai tirar desse papel para poder começar a fazer os pontos invisíveis em cima para prender todas essas peças no tecido de fundo. E aqui é legal colocar cor de linha na cor da peça que a gente vai aplicar. Então, eu vou colocar verde aqui, rosa aqui, laranja aqui, amarelo aqui. Então, eu vou começar aqui com a linha amarela e vou prender esse miolinho. Então, aqui, eu posso começar pela parte de trás e sair bem na pontinha do meu miolinho amarelo. E aí, eu vou dar os pontos invisíveis aqui. Não tem necessidade de passar por todas as camadas de tecido. É importante que ele seja preso pelo menos no laranja, para não sair depois andando por aí. E vai fazendo toda a volta e no final arremata do lado de trás. Lembra que se isso aqui for um bloco ainda vai ser colocado em manta, vai quiltar, então não tem problema as linhas ficarem com o acabamento para o lado de trás. Então, eu entro aqui onde saiu a linha, ando um pouquinho e saio na dobrinha do tecido amarelo. E a gente vai aplicar todas as peças da mesma maneira, com pontos invisíveis aqui. Já cheguei aqui no final do amarelo. Vou passar a linha para trás.
e arrematar. Então, o amarelo já tá preso, agora eu vou trocar a linha pro laranja, depois pro rosa e depois pros caules, pro verde. E depois a gente fazer toda a parte de ponto invisível, fica assim já o bloco com o acabamento aqui atrás, que depois vai ser coberto por uma manta, pra gente colocar ou na colcha, igual eu fiz, ou em alguma outra peça. E com a flor que a gente fez hoje, eu montei uma linda necessaire. Coloquei bem colorido do lado de trás e a nossa flor aplicada aqui na frente. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula. Um beijo da Pituca Sapeca!